A história começa em um campo de batalha nevado, onde um homem está sobre uma montanha de inimigos caídos. Ele então se vira e encontra um jovem de cabelo preto que ele chama de Ash, parecendo bastante surpreso. O homem mais velho então questiona por que o outro está lá, já que ele deveria estar em uma missão de subjugação. Com o rosto ferido e um olhar sério, o jovem de cabelo escuro simplesmente responde que veio para derrubá-lo. Ouvindo a ameaça, o homem loiro mantém sua expressão calma e não parece se importar com a situação. O jovem então acusa o homem mais velho de planejar usar todos e depois descartá-los quando não fossem mais úteis. Seus olhos queimam de raiva enquanto ele o chama de pai, confirmando que os dois são parentes. No entanto, o homem mais velho responde friamente que este é o propósito de alguém, Kinglas, e o chama de filho tolo. E assim descobrimos o nome do nosso protagonista Astera Elmein, um jovem determinado a mudar seu destino. Em seguida, vemos o brasão da Casa Elmein, uma família nobre conhecida por seu imenso poder. Como a maior casa marechal do continente, eles juraram proteger a família real, e seu líder é o Lord Roderick. Ele é o único possuidor das 7 asas no reino e uma vez salvou o jovem Aster de uma nevasca por capricho. Para pagar essa dívida, o garoto então fez tudo o que seu pai pedia sem nunca questionar suas ordens. No entanto, sua vida não foi fácil e ele sempre foi menosprezado. Como vemos em sua memória com uma espada de madeira quebrada, os outros garotos o humilhavam constantemente, dizendo-lhe para não ser convencido só por estar ali. O brasão de asas em suas costas era prova de poder mágico, mas ele era o único na casa incapaz de usar magia. Por causa disso, seus próprios irmãos o apelidaram cruelmente de Sem Asas para humilhá-lo. Apesar de todo o desprezo, o garoto nunca desistiu e continuou a treinar incansavelmente com sua espada. O jovem se esforçou ao máximo, fazendo flexões na chuva e se dedicando a se tornar mais forte que todos. Ele fez tudo isso porque acreditava que um dia, toda a sua devoção seria finalmente recompensada. Voltando ao passado, vemos o protagonista em uma floresta nevada com seus companheiros. De repente, o jovem se esconde atrás de uma árvore quando percebe algo estranho se aproximando. Então ele fica chocado ao ver que seu grupo foi cercado e se pergunta se é uma emboscada. Retornando ao presente, o garoto questiona seu pai sobre sua lealdade ter sido traída de tal forma, mas o Lorde despreza dizendo que uma ferramenta não deveria ter expectativas e que seu papel acabou. A expressão do jovem se enche de ódio e ressentimento ao ouvir as palavras cruéis de seu pai. Com isso, ele avança com sua espada pronta para atacar o homem que o traiu sem pensar 2 vezes. O jovem grita que foi um tolo por acreditar em alguém como ele todo esse tempo. Naquele momento, ele desfere um golpe poderoso, chamando a si mesmo de idiota patético por sua ingenuidade. No entanto, o Lorde Mal se abala com o ataque e recebe apenas um pequeno corte no rosto. De repente, 2 homens aparecem e prendem o protagonista com correntes de energia mágica. Eles são seus irmãos, que o atacam sem piedade com suas espadas de brilho vermelho. O jovem de cabelo preto grita de dor enquanto é imobilizado e ferido pelos ataques covardes. Um dos irmãos zomba dele no chão, dizendo que uma pessoa sem asas sempre será sem asas. Os 3 ficam diante do jovem derrotado enquanto um deles diz que rastejar combina com ele. Deitado na neve, ele pergunta por que seu pai o acolheu se planejava descartá-lo no final. O Lorde então se ajoelha e diz ao garoto para não se iludir, pois ele nunca teve utilidade alguma. Ele então agarra o cabelo do jovem, forçando-o a olhar para cima com um olhar de desprezo. O homem revela que só precisava do poder das 7 asas que habitavam dentro do garoto. Com um rosto cheio de surpresa, o protagonista não entende o que são as 7 asas. O Lorde então revela que a mãe do garoto foi muito útil para seus planos sombrios e egoístas. Ele explica que ela carregava a semente que serviria a seus propósitos para obter mais poder. Desesperado, o jovem estende a mão na neve tentando impedi-lo de ir embora, mas em vão. Cheio de ódio, ele grita em seus pensamentos exigindo que Roderick responda às suas perguntas. Mas a única coisa que o garoto sente é a neve fria tocando sua mão quase congelada com um olhar perdido e sem esperança. Ele se pergunta se este é o fim de sua jornada. Com isso, ele questiona o propósito de sua vida e para que serviu todo o seu sofrimento. De repente, tudo fica branco e quente, e ele se pergunta se está na vida após a morte ao ver a neve. Ele está nos braços de alguém, parecendo confuso e sem entender a situação. Com os olhos arregalados, o garoto percebe que isso não é um sonho, mas a realidade. O pequeno se pergunta onde está enquanto continua deitado na neve fria e desprotegida. Então ele olha para seu corpo pequeno e percebe que algo está muito estranho com ele. Ele levanta sua pequena mão e se pergunta se aquele corpo realmente pertence a ele. O garoto então entende que não é apenas um corpo pequeno, mas o corpo de um bebê. Olhando para a mulher que o segura, ele percebe que ela está sem vida em seus braços. De repente, ele ouve vozes e vê um brilho dourado nos olhos de alguém dando ordens.
Alguns homens a cavalo estão procurando desesperadamente pela mulher no meio da nevasca. O líder do grupo ordena que eles recuperem o bebê que ela supostamente levou para Roderick. Ao ouvir o nome, o bebê fica chocado e começa a ligar os pontos do que está acontecendo. Ele entende que Roderick estava procurando por um bebê e que ele é esse bebê. Ele se pergunta se aquele bebê flutuando no ar é realmente ele. O garoto se lembra de ter sido encontrado em uma nevasca e entende que voltou ao passado. Luzes douradas brilham ao seu redor enquanto sua percepção da realidade muda completamente. Achando tudo ridículo, ele decide que precisa confirmar a situação mais tarde. O pequeno sabe que, se ficar ali, acabará nas mãos do Duque novamente. Com determinação, ele começa a se arrastar para longe da mulher sem vida. Uma energia dourada o envolve e ele pensa que precisa escapar o mais rápido possível. Sua pequena mão brilha intensamente enquanto ele se arrasta pela neve gelada. De repente, ele fica sem fôlego e resmunga de frustração por não conseguir respirar direito. O esforço faz seus membros parecerem estar em chamas e ele deixa um rastro na neve. Apesar de uma vida de humilhação, o garoto jura a si mesmo que sobreviverá. Uma imagem de seu futuro trágico aparece em sua mente, com sua mão estendida em direção a Roderick. Com um olhar de pura raiva, o pequeno jura que se vingará de Roderick. Mesmo sendo apenas um bebê, ele continua a se arrastar pela vasta e fria brancura. Exausto, o garoto finalmente desmaia ao encontrar os pés de alguém em seu caminho. Uma garotinha de cabelo branco chama seu pai ao encontrar o bebê deitado no chão. Então, um homem de cabelo grisalho aparece. Ele é o visconde da casa Eyfried. Ele pega o garoto e se pergunta o que um bebê estaria fazendo em um lugar como aquele. Aninhado nos braços do homem, o pequeno parece finalmente encontrar um pouco de paz. Os olhos do visconde se arregalam de surpresa, pois ele nunca esperava encontrar uma criança ali. Segurando o pequeno em seus braços, o visconde fica intrigado e se pergunta quem poderia ser essa criança. Ele então nota o longo rastro na neve e fica chocado com a distância que o bebê percorreu sozinho. Enquanto isso, o garotinho apenas dorme pacificamente com uma expressão muito serena em seu rosto. Em um lugar escuro, o garoto se pergunta onde está enquanto vê a imagem de outra criança. Nisso, o bebê de cabelo vermelho parece vir para recebê-la em meio a várias penas douradas no ar. De repente, ele acorda assustado em um berço, pensando em não usar algo que viu em seu sonho. Então o pequeno vê 4 crianças olhando para ele e uma delas lhe diz para não ser tão travesso. Completamente confuso, o garoto não entende a situação enquanto é cercado pelas outras crianças. Uma das meninas o segura, mas o garoto de cabelo preto se debate tentando se soltar. Com um salto, ele consegue escapar dos braços dela, deixando as outras crianças bastante surpresas. Imediatamente, o garoto começa a se arrastar para longe com um olhar desesperado no rosto. Uma das garotinhas fica chocada com o comportamento do pequeno e grita para ele parar, mas ele não escuta e continua sua fuga, se perguntando por que está sendo perseguido. Desesperado, o protagonista estende a mão e uma energia dourada começa a emanar de seu corpo. Seus olhos brilham intensamente com a mesma cor dourada de sua aura mágica recém-despertada. De repente, ele começa a flutuar e fica chocado ao perceber que isso é magia de verdade. Surpreso com seu próprio poder, o garoto continua a flutuar sem entender o que está acontecendo. Então a magia falha e ele começa a cair em alta velocidade, sem controle sobre a situação. Com um rosto cheio de pânico, o pequeno se prepara para o impacto enquanto continua sua queda. Felizmente, o visconde aparece e o pega, achando o garoto muito misterioso. Os olhos do protagonista se arregalam de surpresa ao reconhecer o homem que o salvou. Ele então se lembra que este é Eyfried, o visconde do domínio de Lodric, a terra de seu pai. Olhando para a mansão, o garoto se pergunta se está em outra casa da família Elmain. Então vemos um retrato de Eyfried Elmain, o chefe da família do visconde e um ramo da casa principal. Ele e seu irmão Lodric eram conhecidos como as Duas Asas e juntos eles protegiam a família real. Mas o garoto se lembra que o visconde encontrou seu fim em uma guerra civil junto com toda a sua família. Com essa informação, ele finalmente confirma que realmente voltou no tempo e que está à sua segunda chance. No entanto, ele se desespera ao pensar que fugiu da casa do duque apenas para ser pego pelo irmão dele. Uma mulher o segura e se pergunta se a magia do garoto saiu de controle e o fez voar pelos ares. Ela então sorri gentilmente para o pequeno, parecendo feliz por finalmente tê-lo por perto. Com um abraço caloroso, a mulher o acalma dizendo que ele não precisa mais ter medo de nada. O garoto fica sem palavras com o gesto gentil da mulher que continua a tratá-lo com muito amor. Enquanto isso, o visconde observa os dois com uma expressão calma e pensativa em seu rosto. Nisso, o homem mais velho estende a mão e afirma que esta criança possui um poder tremendo. Para provar seu ponto, ele levanta a camisa do bebê, revelando um brasão como prova de suas palavras. Pelo reflexo do espelho, vemos o homem e a mulher chocados ao reconhecerem o símbolo das 7 asas.
O garoto fica desesperado ao ver a marca em seu corpo e se pergunta por que ela está ali. Seus olhos brilham em um dourado intenso enquanto o choque toma conta completamente de sua mente. Ele então se lembra das palavras de Roderick, que disse precisar do poder das 7 asas que ele possuía. Uma memória de seu pai o segurando de forma fria e calculista passa por sua mente naquele momento. O garoto finalmente entende que foi acolhido apenas para ter suas 7 asas tomadas no futuro. Com raiva, o garoto questiona como Roderick ousa chamá-lo de 100 asas. Ao notar a reação dele, a mulher fica confusa com a mudança repentina na expressão do pequeno em seus braços. A mulher então pergunta ao Visconde o que ele pretende fazer com a criança em seus braços. Ouvindo a pergunta, o pequeno pensa que a situação é ruim e que ele precisa agir rapidamente. Ele sabe que seu poder não pode cair nas mãos da família Almein, pois precisa dele para sua vingança. Para a surpresa do garoto, o homem mais velho simplesmente diz que eles vão adotá-lo. Essa decisão inesperada deixa o protagonista completamente sem palavras e sem reação alguma. Com um gesto gentil, ele estende a mão para afagar a cabeça do garoto. Então ele diz que o garoto ainda é um filhote que não consegue voar sozinho e precisa de ajuda. O homem mais velho promete cuidar dele e assumir a responsabilidade até o dia em que ele possa voar. Os olhos do pequeno se arregalam ao ouvir as palavras gentis e afetuosas do homem. De repente, uma das garotinhas cai no chão após ouvir a conversa de trás da porta do quarto. O Visconde percebe que todas as crianças estavam espionando a conversa o tempo todo. Uma delas então admite que estavam preocupadas com o novo bebê na casa. Reunidas como uma família, as crianças se aproximam da mãe, que está segurando o mais novo membro da família. A mulher sorri para o pequeno enquanto outra de suas filhas se aproxima, curiosa para vê-lo. Com um sorriso calmo, a nova mãe olha para o bebê em seus braços com muito amor e carinho. Nisso, ela o levanta e o chama de Esther, o nome de uma nova estrela que nasceu em sua família. Então, 10 anos se passam, e vemos a grande mansão da família dos Viscondes em um dia ensolarado. Lord Alfred, agora mais velho, é recebido por um de seus subordinados na entrada de sua casa. No reflexo de um porta-retrato, vemos um jovem limpando o vidro com um pano na mão. Em seguida, um Aster crescido e confiante sai de uma carruagem com sua espada na cintura. O jovem ajuda uma jovem ruiva a sair da carruagem, chamando-a de Irmã Alfin. A jovem agradece pelo gesto gentil e lembramos que ela era uma das crianças que o receberam. Os dois caminham juntos com expressões sérias e ele parece muito focado em seu objetivo. Eles estão a caminho da Assembleia de Dança da Espada, um evento muito importante para os nobres. Este evento anual é organizado por uma família ducal e reúne todas as casas nobres de artes marciais. É um lugar onde cada família exibe sua força e também testa seu melhor espadachim em combate. Os dois irmãos então se juntam a uma multidão de outros jovens nobres aguardando o início do evento. As pessoas começam a fofocar sobre a família do Visconde e o garoto adotado de origem desconhecida. Com olhos maliciosos, eles se perguntam o quanto a família do Visconde planeja manchar o nome Almein. Um dos nobres então aponta para as costas do protagonista, identificando-o como o garoto adotado. Sua irmã percebe os olhares e diz ao jovem para não se preocupar com os comentários maliciosos. Com o punho cerrado, ela afirma que neste lugar, os fracos são sempre esmagados sem piedade. Os dois ficam lado a lado com olhares determinados, prontos para o que vier. O pai deles então explica que esta é a posição atual da família do Visconde entre os nobres. O Visconde continua, dizendo que queria mostrar essa dura realidade ao seu filho adotivo. Com um olhar sério, o homem mais velho então pergunta se o jovem está decepcionado com a situação. Mas com um sorriso confiante e olhos brilhantes, o jovem diz que não se importa com a frieza deles. O pai do garoto ri, aliviado com a resposta do filho, parecendo bastante orgulhoso dele. Em sua vida passada, a estreia social de Esther foi marcada por uma derrota humilhante em uma arena. Aquele lugar guardava memórias amargas. Mas agora com suas 7 asas de volta, tudo seria diferente. Com seus olhos dourados brilhando intensamente, ele jura que desta vez não será humilhado por ninguém. Então os 3 caminham em direção ao grande salão do evento, prontos para o que está por vir. De uma das janelas, 2 jovens nobres observam a chegada da família do Visconde com olhares desdenhosos. O jovem de cabelo preto sente os olhares maliciosos, mas não deixa que o incomodem. Com passos firmes, eles continuam seu caminho para dentro do salão, prontos para fazer sua estreia. Com um sorriso confiante, ele diz a si mesmo que terá uma estreia social gloriosa desta vez. Em uma era onde os cavaleiros reinavam, a força era a coisa mais importante para os nobres. Nisso, vemos um jovem de cabelo claro lutando com sua espada durante um dos duelos do evento. Para os nobres, o poder era medido por sua maestria com a espada e sua habilidade em combate. As lutas na arena eram consideradas o auge da esgrima e um teste para os melhores guerreiros. A majestade em combate era a maneira de um nobre mostrar seu renome e o poder de sua família.
Enquanto os dois lutam na arena, a multidão observa cada movimento com grande atenção. De repente, os dois espadachins avançam um contra o outro em um ataque rápido e decisivo. Mas o símbolo absoluto de poder e majestade era o metal, algo que poucos realmente possuíam. Com um golpe preciso, o jovem de cabelo claro consegue desarmar e derrotar seu oponente na arena. O jovem ruivo está em choque após ser derrotado de forma tão humilhante na frente de todos. O vencedor então levanta sua espada exibindo o símbolo que representava força e majestade. A marca brilhante em sua mão era a prova metálica de seu poder e honra como cavaleiro. Observando de um camarote, a família do Visconde comenta que o lugar continua tão opressivo como sempre. Uma das garotas então diz que agora entende por que suas outras irmãs não quiseram vir ao festival. O protagonista se lembra de sua vida passada e dos valentões que o humilharam naquele lugar. A memória de sua derrota esmagadora naquele mesmo evento volta com tudo à sua mente. Sua irmã percebe a mudança em sua expressão e chama seu nome, parecendo preocupada com ele. Ela então pergunta se o jovem está nervoso por ser seu primeiro festival de dança da espada, mas ele nega e diz que não sente nostalgia, mas sim que acha tudo detestável. A garota ruiva fica completamente confusa com a resposta inesperada de seu irmão. O Visconde então diz que precisa ir a uma reunião e pede ao filho que cuide de sua irmã. A garota reclama, dizendo que é mais velha, mas o jovem a provoca, dizendo que ela é desajeitada. O homem mais velho então aconselha o jovem a usar o tempo para fazer novas conexões com os outros. Mas antes de sair, ele o avisa para garantir que ninguém descubra sobre as 7 asas. Depois que seu pai sai, o garoto pensa que esconder seu poder será mais fácil falar do que fazer. De repente, ele sente os olhares hostis de todos os outros nobres no salão direcionados a ele. Com um suspiro, o protagonista pensa em como é difícil socializar em uma atmosfera tão hostil. Apesar da hostilidade, um olhar de determinação aparece em seus brilhantes olhos dourados. Sua irmã o vê se afastando e pergunta onde ele vai com tanta pressa. Confiante, o jovem apenas responde que vai fazer alguns amigos por aqui. Ele então se aproxima de um grupo de jovens nobres que estão relaxando em um sofá no salão. Um dos garotos ruivos o nota e pergunta grosseiramente quem diabos ele é. Sem se abalar, o protagonista se apresenta e o chama de irmão Dallas em um tom muito calmo. Ele então revela seu nome completo como Astarfeline e diz que é seu irmão mais novo. O rapaz de cabelo vermelho fica surpreso e o jovem explica que o viu de longe e veio dizer olá. Outro nobre então explica a Dallas que este é o rapaz adotado pela família do Visconde. Com um olhar de ódio, Dallas diz que é por isso que o outro tem a audácia de usar o F em seu nome. O protagonista então se lembra que Dallas e Grion são aqueles que o traíram em sua vida passada. Com essa lembrança, ele acha patético que um dia os considerou intimidadores. Agora, aos seus olhos, eles parecem apenas crianças brincando de se vestir em um palco bem iluminado. Sua irmã então o chama pelo nome, tentando tirá-lo de seus pensamentos sombrios e pesados. Ela então o puxa pelo braço e diz para ir embora, já que ele já tinha dito olá. De repente, o rapaz de cabelo vermelho a chama pelo nome e ela fica tensa ao ser notada por ele. Com um sorriso zombeteiro, ele pergunta se a garota ainda está se escondendo atrás do pai. Ele então a convida para se juntar a eles, dizendo que é uma ordem da casa principal da família, mas a jovem recusa e afirma que não há relação de mestre e servo entre as famílias. O protagonista a impede de sair, segurando seu braço e pedindo para que ela espere um momento. Com a mão firme em seu pulso, ele diz que ainda não terminou de falar com os outros ali. O jovem de cabelo preto então se vira para o grupo com uma expressão séria e determinada no rosto. Com um olhar malicioso, o ruivo pergunta se o rapaz sabe de algo que eles não sabem. Nisso, ele insulta o pai da garota, dizendo que ele era um cavaleiro que nem sequer conseguiu proteger o rei. O nobre continua, dizendo que o homem assumiu a culpa e teve seu braço removido pelo próprio irmão. Ele então termina dizendo que está feliz por não ter o sangue de um perdedor em suas veias. Com raiva, a jovem de cabelo vermelho grita para ele retirar o que disse sobre o pai dela agora mesmo. Sem pensar 2 vezes, ela joga a bebida no rosto dele e diz que não permitirá o insulto. O jovem a insulta e diz que o pai dela deve estar muito desapontado por ter uma filha como ela. Com um olhar de ódio, ele avisa que aquilo não é um salão de baile e que ela deveria se comportar. O nobre a humilha e diz para ela usar trapos da próxima vez, para não se importar em se molhar. De repente, o protagonista se aproxima e diz que estava preocupado antes de chegar ao local. Ele então revela que estava com medo de não sentir raiva nenhuma mesmo depois de ver seus rostos novamente. Com um olhar determinado, ele então pega friamente uma garrafa de um dos nobres ao seu lado. Ele olha para sua irmã e diz que, na verdade, é um alívio estar ali novamente para enfrentá-los. Nisso, o jovem joga a garrafa para o ar e chama a atenção de Dallas com um tom provocador. O nobre de cabelo vermelho mal tem tempo de reagir enquanto a garrafa cai rapidamente em sua direção.
Mas com um movimento rápido, ele corta a garrafa no ar e diz que é bom vê-los novamente. O nobre fica completamente encharcado com a bebida e chocado com as ações do jovem. Com a espada na mão, ele enfrenta seu irmão adotivo enquanto a outra o chama desesperadamente. O jovem então prova a bebida em seu dedo e percebe que era apenas suco de uva. Com um sorriso malicioso, ele diz que a bebida é a combinação perfeita para um nobre mimado como ele. Voltamos 3 anos no passado, onde uma voz pede para o jovem aguentar firme durante uma luta. Uma de suas irmãs chora desesperadamente e pergunta se ele está tentando machucar os outros. A energia dourada parece sair de controle e assusta as garotinhas que estão com ele naquele momento. O poder das 7 asas explode perigosamente e ele nunca imaginou que seria tão forte. O Visconde parece muito preocupado e se pergunta se essa força pode realmente ser controlada. Ele então questiona se o rapaz e ele próprio conseguirão dominar esse poder imenso e perigoso. Voltando ao presente, um guarda entra correndo na sala de reuniões do Visconde com mais notícias. O homem mais velho então pergunta o que aconteceu. Como eles estão no meio de uma conferência, o guarda revela que os filhos da família principal e do ramo Elmein estão em um duelo neste momento. Ao ouvir a notícia, os 2 líderes de família ficam com expressões muito sérias e tensas. Sem pensar 2 vezes, o Visconde se levanta e sai correndo da sala para ver o que aconteceu. Sua filha o vê e pergunta o que aconteceu de tão sério para ele estar com tanta pressa. Um dos nobres da família principal sorri ao ver a briga se formando entre os jovens. Ele então comenta que uma briga entre irmãos da casa Elmein não é algo que se vê todos os dias. O Duque e o Visconde observavam a cena e um deles pensa que, dependendo do resultado da luta, outros nobres também observam a situação com expressões de preocupação e curiosidade em seus rostos. O Duque sorri maliciosamente e pensa que este festival pode se tornar bastante caótico em breve. Com avidez, Dallas o chama de tolo por comprar uma briga com a casa do Duque daquela forma. Ele então mostra seu brasão de 4 asas, provando que está em um nível completamente diferente. Com um olhar desdenhoso, o Ruivo então exige que o protagonista mostre seu próprio brasão de asas. O Ruivo então zomba do protagonista, perguntando se ele tem vergonha de mostrar seu brasão. Com um sorriso convencido, o rapaz diz que se exibir com um padrão simples é vergonhoso. Dallas fica furioso com a provocação e a audácia do rapaz que o desafia sem medo algum. O jovem então propõe que, se ele vencer, Dallas terá que pedir desculpas à sua irmã. O Ruivo aceita o desafio, mas diz que, se ele vencer, o outro se tornará seu cão para sempre. Sem perder tempo, Dallas avança com sua espada e os dois começam uma batalha intensa no salão. As lâminas se chocam com força e o protagonista consegue bloquear o ataque sem muita dificuldade. O jovem de cabelo preto permanece firme e focado enquanto segura sua espada com grande força, então Dallas usa o poder do brasão de 4 asas para fortalecer seu próximo golpe com magia. Uma aura vermelha envolve sua lâmina e ele desfere um ataque poderoso contra seu oponente. Vendo a cena de longe, sua irmã grita seu nome, parecendo muito preocupada com o resultado. Enquanto isso, o Duque assiste à luta com um sorriso e pensa que a esgrima de seu filho ainda é imatura, mas ele sabe que o poder mágico do brasão compensa a falta de habilidade com a espada. Ele explica que a magia de uma asa é como a chama de uma vela pequena e muito fraca. Enquanto isso, a magia contida em 4 asas é como uma explosão de poder imenso e destrutivo. Com um sorriso malicioso, o Ruivo pergunta ao rapaz para onde foi toda a sua coragem anterior. Ele então o provoca, perguntando se ele não queria fazê-lo se desculpar por suas palavras. Com raiva, Dallas exige que o protagonista mostre seu poder e pare de se esconder na defensiva. O Ruivo então prepara um golpe final com as 2 mãos para acabar com a luta de uma vez por todas. Um dos nobres sorri com satisfação e diz que a luta já está decidida com aquele ataque. Uma aura dourada envolve a espada do protagonista enquanto ele se prepara para o contra-ataque final. Com um movimento rápido, ele bloqueia o golpe de Dallas e as 2 energias se chocam com força. O Ruivo fica completamente chocado, pois não esperava que seu ataque fosse parado tão facilmente. Com um sorriso confiante, o jovem de cabelo preto diz ao outro que ele fala demais. Ele então contra-ataca com um chute e manda o nobre pelos ares com um único golpe preciso. O jovem permanece em uma postura firme, sua aura dourada brilhando intensamente ao seu redor. Ele pensa que esperou 10 anos para aprender magia na casa do Visconde apenas para se vingar. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele se prepara para continuar a luta contra Dallas. Sem hesitar, o jovem avança com uma série de golpes rápidos e poderosos contra seu oponente. O Ruivo é incapaz de se defender e acaba de joelhos, completamente subjugado. Outro irmão assiste a cena chocado, sem acreditar que Dallas está sendo recuado daquela forma. Nisso, uma energia verde e amarela empurra o nobre para trás com uma força avassaladora. Desesperado, ele grita que é um 4 asas e não pode ser derrotado por alguém como Aster.
Mas o protagonista o encara com um olhar frio, sem se importar com o poder do outro. Ele então desfere outro golpe poderoso que avança em direção ao nobre de cabelo vermelho. Os outros nobres ficam surpresos e se perguntam se o rapaz realmente vai vencer a luta daquela maneira. Todos ficam chocados e comentam que ainda existem monstros como ele na família Elien. Com um olhar focado, o jovem continua seu ataque sem dar ao outro a chance de respirar. O Visconde assiste a cena preocupado ao lado de sua filha e diz que a situação é ruim. Com o rosto cheio de raiva, Dallas tenta resistir ao poder avassalador de seu oponente. Nisso, uma lembrança do Visconde sendo gravemente ferido por seu irmão passa pela mente do rapaz. O homem ria maniacamente enquanto seu parente caía derrotado, incapaz de fazer qualquer coisa. Com os olhos brilhando de raiva, o protagonista libera uma aura dourada ainda mais poderosa. Desesperado, Dallas grita para ele parar, mas a fúria do jovem parece ter saído de controle. Vendo a cena, sua família no camarote grita seu nome, tentando impedi-lo de ir longe demais. Uma grande explosão de energia joga o nobre de cabelo vermelho para trás com grande força. O duque apenas observa a cena de braços cruzados, parecendo não se importar com seu filho. O protagonista então para seu ataque crava sua espada no chão, bem na frente de seu oponente. Deitado no chão, Dallas está apavorado e o jovem diz para ele vir em trapos da próxima vez. Com um olhar frio e superior, o jovem o chama de primo, mostrando todo o seu desprezo por ele. Ele então se vira e olha para sua família no camarote, que o observa com espanto. O jovem declara que não é mais o Ash sem asas, mostrando que sua antiga fraqueza se foi. Com um sorriso confiante, ele pensa que perceber isso finalmente clareou sua mente por completo. De repente, os olhos do jovem brilham com uma tonalidade avermelhada enquanto ele sente uma presença malévola. Ele olha para o topo da escada e vê uma figura sinistra com uma aura vermelha escura. O protagonista fica em choque ao perceber quem é o dono daquele poder avassalador e malévolo. O homem encara o garoto com um olhar de pura malícia e desprezo em seu rosto. Com um suor frio no rosto, o jovem não consegue acreditar que está vendo seu antigo pai ali na sua frente. Os nobres não acreditam que o filho mais novo do Visconde derrotou o terceiro filho da família Maine, mas a chegada do Lorde coloca todos em uma situação ruim, pois ele não ficará quieto sobre a humilhação. O protagonista sente a presença intimidadora e se vira para encarar o homem que se aproxima. Deitado no chão, Dallas ri maniacamente ao ver que seu pai finalmente chegou para salvá-lo. O jovem então fica cara a cara com o líder da família Elien, o poderoso Lord Roderick. O homem mais velho encara com um olhar sério e furioso, parecendo nada feliz com a situação. Com um rosto cheio de ódio, o jovem se lembra do nome daquele que o traiu em sua vida passada. O ruivo então se arrasta até seu pai e agarra sua perna, pedindo ajuda desesperadamente. Com lágrimas nos olhos, Dallas o chama de pai, esperando que ele o defenda do protagonista. Ele então aponta para o jovem e o acusa de ser o bastardo que ousou desafiar a família. O nobre então implora para que seu pai use seu poder e coloque o jovem em seu lugar. De repente, o Lorde esmaga a mão do próprio filho no chão com força bruta e fria. Dallas grita de dor e fica chocado com a ação inesperada de seu pai, que o puniu sem piedade. Os outros nobres ficam horrorizados com a cena e não entendem a crueldade do homem para com seu filho. Até o irmão de Dallas fica sem palavras ao ver a mão do ruivo sendo esmagada daquela forma. O Lorde então o humilha, perguntando por que ele está chorando depois de arrastar o nome da família na lama. Vendo a cena, o Visconde grita para que seu irmão pare com a crueldade e não machuque o garoto. Mas ele o ignora e diz ao ruivo que ele não tem o direito de segurar uma espada. Um silêncio tenso preenche o salão enquanto todos assistem à cena, chocados e sem palavras. Os dois irmãos então se encaram com olhares cheios de ódio, prontos para um confronto direto. O jovem de cabelo preto dá um passo à frente e aponta sua espada para o Lorde, questionando-o. Ele então diz que seu primo ainda não se desculpou com a irmã Alphon como prometido. Com um olhar desafiador, o jovem pede ao seu tio que espere para aplicar a punição até depois do pedido de desculpas. O homem mais velho despreza e pergunta se ele se acha um homem só por ser um órfão, mas o garoto responde que é filho do Visconde e aprendeu com ele o orgulho de um cavaleiro. O Lorde não parece se importar com a resposta e apenas olha para sua família no camarote. Ele então acusa o jovem de manchar a reputação da família principal com sua atitude. O Duque observa a cena e entende que a situação é muito mais séria do que parece. Outro nobre comenta que isso não pode ser resolvido como uma simples briga de crianças. Um jovem de cabelo claro sorri maliciosamente, parecendo gostar de todo o caos. Um dos homens então se lembra que o pai do garoto deu um braço como preço por sua deslealdade. O Lorde então questiona o jovem sobre o que ele está preparado para sacrificar por sua audácia. Com todo o respeito, o jovem se prepara para dar sua resposta sem nenhum medo em seus olhos. Ele diz que não foi uma briga, mas um duelo para responder a insultos com sua espada.
O homem mais velho fica com raiva ao ouvir as palavras desafiadoras do garoto. O jovem então usa as próprias palavras do Lorde contra ele e diz que não vai desistir de nada. Vendo a cena, Alfen fica muito preocupada com seu irmão, que enfrenta o tio dele sem recuar. O nobre de cabelo claro acha divertido e comenta que o garoto tem apenas 10 anos. O olho do Lorde treme de raiva com a audácia do jovem diante dele. Ele então entende a situação e saca sua espada, pronto para um confronto com o garoto. Ele então ordena que o jovem assuma sua postura de luta para o duelo. O protagonista fica chocado, pois não esperava ser desafiado pelo Lorde. De repente, o homem mais velho avança com uma velocidade absurda em sua direção. O golpe do Lorde estilhaça o chão, criando uma cratera enorme com o impacto. Sua irmã assiste a cena apavorada e incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar. Desesperado, o Visconde grita o nome de seu irmão para tentar detê-lo. Nisso, o pai adotivo do garoto salta para bloquear o ataque do Lorde. As duas espadas se chocam com uma força tremenda no meio do salão. Os dois irmãos então começam uma batalha intensa e cheia de faíscas. Após o choque, o Visconde corre para ver se seu filho está bem. De repente, um pilar de gelo irrompe do chão, separando os dois lados. O homem mais velho fica confuso e não entende o que acabou de acontecer. Ferido, o protagonista se levanta com dificuldade, mas permanece de pé. Seu rosto está ferido, mas seus olhos queimam com pura determinação. O Lorde apenas observa a cena de longe com um olhar de desprezo. Ele então se vira e começa a sair do salão principal. O Visconde corre e segura o jovem antes que ele desabe no chão. Exausto, o homem mais velho chama seu nome, parecendo muito preocupado. Com o rosto ferido, o jovem diz que protegeu sua irmã e a promessa. Comovido, o Visconde o elogia, dizendo que ele foi magnífico na luta. Roderick então se vira e sobe as escadas sem dizer mais nada, com seu filho seguindo logo atrás. Lá em cima, um dos nobres comenta que o duque recorreu a um movimento muito infantil para resolver a situação. Ele diz que se deixasse o garoto vencer, a reputação da família ficaria em frangalhos, então foi um acordo justo. Mesmo enfrentando o grande lorde, o jovem se manteve firme e se tornou uma estrela em ascensão ali. O nobre admite que ficou na ponta da cadeira, com medo de que a casa Elmein acabasse se dividindo em duas. Então, um homem mais velho diz que uma flecha de turbulência se aproxima com uma tempestade que poderia dividir o mundo. Enquanto isso, o Visconde segura o garoto ferido e sua irmã corre desesperadamente para ajudá-lo no salão. Algum tempo depois, em um dia ensolarado, vemos vários homens treinando do lado de fora da mansão. Alguns cavaleiros observam o treinamento com expressões surpresas em seus rostos, parecendo impressionados. Nisso, o protagonista treina com uma espada de madeira e consegue derrotar seu oponente sem dificuldade. Um dos cavaleiros que assiste à luta fica chocado com a habilidade do jovem e diz que ele é impressionante. O jovem de cabelo preto permanece focado no treinamento e o homem o chama de jovem mestre Esther. Outro cavaleiro comenta que ele tem muita habilidade e é assustador por ter apenas 10 anos. Ele então continua, dizendo que o jovem esmagou o terceiro filho do Lorde Roderick. Durante o evento, seu amigo sorri e diz que está uma história revigorante, porque a família principal os oprime há muito tempo. Enquanto treina, o jovem pensa que mostrou sua força e presença o suficiente na Assembleia de Dança de Espadas. Ele acredita que isso silenciará as vozes que zombam da casa do Visconde e o chamam de desgraça, mas o jovem sabe que seu verdadeiro alvo ainda é a própria família Elmein e seu antigo pai. É por isso que ele queria testar até onde seu poder poderia ir naquele duelo contra Dallas no salão. Uma lembrança da luta contra o Lorde vem à sua mente enquanto ele continua seu treinamento intenso. Com um olhar determinado, o protagonista sabe que, em seu nível atual, não pode derrotar Roderick. Ele pensa que o brasão de asas é apenas uma medida de poder mágico latente que ele ainda não consegue usar todas as 7. O garoto sabe que nascer com o poder é inútil se ele não puder usá-lo, chamando isso de potencial desperdiçado. Com um movimento rápido, o jovem continua seu treinamento e avança contra seu oponente com a espada. Seus olhos brilham com um dourado intenso enquanto ele se concentra totalmente na luta contra o cavaleiro. Com um golpe preciso, o protagonista quebra a espada do homem e grita perguntando quem é o próximo. Todos os outros cavaleiros já estão no chão, completamente derrotados pelo jovem. De repente, uma voz questiona se ele está aprontando de novo, enquanto observa a cena de longe. Então, sua irmã Alfen aparece e diz que ele não tem limites, mas que o pai deles está chamando por ele. O jovem concorda e começa a caminhar em direção a ela, passando pelos cavaleiros caídos no chão. Nisso, o jovem percebe as roupas que a garota está usando e parece bastante surpreso com a escolha dela. A jovem então se vira para ele e pergunta o que há de errado, com uma expressão curiosa no rosto. Ele comenta que é uma visão rara e pergunta se ela não odiava usar esse tipo de roupa antes.
Mas a jovem responde que tudo precisa de equilíbrio e que ele a inspirou a não ficar como estava. O protagonista fica um pouco confuso com a resposta da irmã e não entende o que ela quis dizer. Com um sorriso, ela pega a espada de treino dele e diz que, quando voltar, ele passará muito tempo com ela. O jovem sorri com a atitude da garota, parecendo feliz com a determinação de sua irmã mais velha. Ele então brinca e pede para ela pegar leve com ele no próximo treino juntos. Algum tempo depois, o garoto bate na porta do escritório de seu pai adotivo para atender ao chamado. Pedindo licença, ele entra na sala e encontra o Visconde sentado em sua mesa com uma expressão muito séria. O jovem então pergunta o que o homem precisa e ele apenas diz para o garoto se sentar para uma conversa. Sentado no sofá, o protagonista aguarda as palavras de seu pai com uma expressão calma no rosto. O homem mais velho começa dizendo que 10 anos se passaram desde que o acolheram na família. Ele continua e diz que pensou em esperar até que o garoto fosse um pouco mais velho para isso. Nisso, o Visconde coloca um anel sobre a mesa e o garoto, chocado, pergunta o que é. O homem então revela que o anel é a prova do próximo chefe da casa do Visconde. Com um olhar sério, ele diz que quer que Astero suceda, deixando o jovem com os olhos brilhando. O Visconde explica que a casa deles está em uma posição muito delicada e o jovem já sabe disso. Ele continua dizendo que, embora sejam um ramo da família Elman, eles têm seu próprio território para proteger. Com um olhar sério, o homem diz que eles não podem deixar o posto do próximo chefe vago para sempre. O jovem então pergunta se suas irmãs concordam com essa decisão repentina de seu pai. O homem mais velho responde que contará a todos na academia de cavaleiros, onde encontrará suas irmãs. O jovem se lembra de suas outras irmãs, Malfa e Kudo, e questiona se elas também saberão da notícia. Em seus pensamentos, o garoto sorri e diz que elas não ficariam felizes com isso, especialmente Kudo. O pai adotivo então explica que ela não gosta dele apenas por ter nascido um garoto com 7 asas. Com isso, o protagonista se levanta e recusa a oferta de se tornar o próximo chefe da família. Ele diz que não consegue controlar sua magia e quase machucou a própria irmã por ser muito imaturo. O jovem de cabelo preto afirma que nada pode convencer uma irmã zangada e que ele não está pronto. O homem mais velho apenas observa a atitude de seu filho com uma expressão calma e pensativa no rosto. Ele então comenta que o jovem sempre o fez duvidar se ele era realmente apenas uma criança comum. Com um sorriso, o Visconde diz que pensou no anel como uma recompensa pela assembleia e abre uma caixa. Mas ele continua e diz que parece que o garoto vai preferir o que está dentro daquela caixa. Os olhos do garoto se arregalam de surpresa ao ver o conteúdo da caixa e ele se pergunta o que é. O homem mais velho então revela que é a espada mágica Graham, um tesouro de sua família. Esta é a lâmina mágica devoradora, a única arma capaz de controlar o poder das 7 asas. O Visconde então leva o jovem para uma floresta e diz que este lugar deve servir para o que ele planeja. O jovem pergunta por que não foram para a sala de treinamento e o homem mais velho diz que é uma precaução. Ele então se lembra que seu filho adotivo tem o hábito de quebrar coisas durante o treinamento. O homem explica que a espada Graham é uma lâmina famosa passada apenas para o filho mais velho da família com um brilho intenso. A espada parece ser ativada nas mãos do homem mais velho com um poder imenso. O protagonista fica completamente chocado ao ver a cena, sem entender o que está acontecendo. O garoto então percebe que a arma não tem lâmina e se pergunta se é realmente uma espada, mas seu pai adotivo a infunde com poder mágico e uma lâmina de energia vermelha emerge do cabo. Ele então explica que a arma é uma lâmina de potencial completada pelo poder de seu portador. Nisso, um poderoso ataque de energia vermelha avança, destruindo tudo em seu caminho na floresta. O golpe é tão forte que cria um vórtice de ar e poeira, mostrando o imenso poder da espada mágica. O homem avisa que, com poder medíocre, o usuário pode ser drenado pela lâmina e que ela tem uma história. Com um olhar sério, ele então oferece a espada ao jovem e pergunta se ele quer tentar usá-la. Sem pensar, o jovem agarra o cabo da espada com as 2 mãos, pronto para testar seu próprio poder. Uma aura dourada o envolve enquanto ele concentra sua mana na arma para criar sua própria lâmina. A energia dourada então explode com força imensa e o garoto parece lutar para controlá-la. Ele então percebe que sua mana está fluindo para a espada por conta própria, sem seu comando. De repente, um enorme feixe de luz dispara para o céu e um dos cavaleiros no pátio percebe o clarão. Um deles pergunta se um cometa caiu, mas seu amigo diz que foi o oposto e que algo voou para o céu. Sua irmã também observa a cena e um dos homens pergunta ao outro o que ele quer dizer com isso. Sua irmã então olha para o céu e diz que definitivamente é obra do protagonista. Nisso, o jovem segura a espada com um sorriso e diz que é extraordinária, mas seu pai adotivo corrige, dizendo que não é a espada que é extraordinária. Ele então aponta para o céu e afirma que o poder do garoto é o que é impressionante. O homem explica que nunca houve ninguém com o brasão das 7 asas em toda a linhagem. Ele acredita que,
Quando o jovem dominar seu poder, ele superará até mesmo o Lord Roderick. Nisso, o Visconde pensa que seu filho adotivo será mais forte do que ele e seu irmão. No entanto, ele avisa que um poder tão grande sempre acaba gerando muito conflito. O homem continua e diz que, se descobrirem que o garoto tem 7 asas, será um problema. Ele então explica que todos ficariam com inveja ou até mesmo ressentidos do jovem. Ele avisa que alguns irão explorá-lo e outros tentarão eliminá-lo por ser uma ameaça. Para que o jovem não se arrependa de ser fraco, o homem estende a mão para ele. Com um olhar sério, ele pede ao jovem que fique forte enquanto ainda pode treinar. O protagonista aperta sua mão e jura que não viverá mais uma vida miserável. Com determinação, ele agradece a seu pai e promete dominar as 7 asas e a espada. 3 dias se passam e a família do Visconde recebe alguém em casa de braços abertos. Então, 2 jovens chegam e a ruiva anuncia dramaticamente seu retorno. Com uma pose exagerada, a garota parece muito feliz por finalmente estar de volta. Ela então abre os braços e pede um abraço de reencontro de suas irmãs mais novas. Mas as meninas correm para abraçar a mulher de cabelo branco, chamando-a de irmã Malfa. A jovem ruiva fica de braços abertos e pergunta por que ninguém a está abraçando. Uma das pequenas então reclama que sua irmã sempre bagunça o cabelo delas sem cuidado. Envergonhada, a ruiva nega tudo e diz que nunca faria tal coisa com suas irmãs. De repente, ela se vira e encontra Alfin parada perto da escada, observando a cena. Sem pensar 2 vezes, Kudo corre e dá um abraço muito apertado na outra garota. A garota de cabelo rosa reclama enquanto sua irmã a aperta com muita força sem soltar. Vendo a cena, a jovem de cabelo branco pergunta ao pai onde está o irmão Aster. O Visconde então começa a responder a pergunta de sua filha com um sorriso calmo. Com um olhar sério, Kudo se vira ao ouvir a menção do nome de seu irmão adotivo. Enquanto isso, o jovem está treinando e libera uma explosão de energia vermelha na floresta. O protagonista então desvia de seu próprio poder, que parece estar fora de controle. Ofegante e suando frio, ele percebe que ainda não consegue dominar a espada mágica. Ele acha que consegue criar a lâmina, mas está no seu limite apenas para mantê-lo estável. Em meio à destruição, o jovem se pergunta o que deve fazer para ser como seu pai. De repente, uma voz diz que ele se superou e Kudo aparece caminhando em sua direção. O jovem pergunta se ela já voltou e a ruiva reclama que ele nem veio recebê-la em casa. Com um sorriso zombeteiro, a garota o chama de frio por não ter vindo encontrá-la. Ela então o acusa de se achar especial e diz que ouviu sobre a Assembleia da Espada. Mas o jovem responde que o mesmo vale para ela e suas missões como aprendiz de cavaleiro. Ele termina dizendo que ela foi a única a receber a medalha de cavaleiro honorário do ano. A ruiva diz que, se não conseguisse nem isso, nunca poderia suceder seu pai. Ela então questiona se ele recusou a oferta de sucessor por causa dela. O jovem pensa que seu pai causou problemas e diz que essa não era sua intenção. Ele apenas explica que ainda não se sentia digno de assumir tal responsabilidade. A ruiva então se vira e começa a se afastar, falando sobre seu pai e irmão. Ela o acusa de ser mau por saber qual é o sonho dela e ainda assim agir dessa forma. O jovem de cabelo preto fica completamente confuso com a reação de sua irmã. De repente, a garota ataca com sua espada, liberando um corte de energia em sua direção. O ataque corta o ar e avança, destruindo uma árvore em seu caminho. O jovem se assusta e desvia por pouco enquanto o tronco da árvore explode. Com raiva, ele pergunta por que ela o atacou de repente daquele jeito, sem aviso. A ruiva apenas responde que, como já fazia um tempo, ela ia testar as habilidades dele. Com um sorriso confiante, a garota avisa que da próxima vez ela atacará com tudo que tem. O protagonista tenta argumentar, dizendo que sua espada ainda está incompleta, mas ela questiona se ele daria a mesma desculpa para um inimigo no campo de batalha. O jovem de cabelo preto fica surpreso com a pergunta e se pergunta sobre o inimigo. Ela diz que um cavaleiro deve estar sempre pronto e que, se ele hesitar, ela o esmagará. A garota ataca novamente e o jovem pensa que ela só pode estar brincando com ele. Ele pensa que já está no seu limite apenas tentando controlar seu poder mágico instável. Mas ele entende que não tem escolha e libera sua energia, já que sua irmã está falando sério. Então, as espadas dos 2 irmãos se chocam e o garoto se desespera, pensando que ela realmente vai derrotá-lo.